Sabe, se alguém pedisse pra gente, assim, do nada, apontar no mapa a cidade mais cosmopolita e com a maior mistura cultural do Brasil. Aham, a intuição imediata seria procurar um arranha-céu, né? Exato. A gente pensa logo na Avenida Paulista, lá em São Paulo, ou tipo, talvez a Orla do Rio de Janeiro, com todo aquele movimento. Com certeza, a gente tem essa ideia quase que automática de que a diversidade profunda, aquele caldeirão de sotaques se cruzando, exige uma infraestrutura gigante. Tipo estações de metrô superlotadas, voos internacionais diretos, essas coisas. Pois é. Mas e se a verdadeira panela de pressão cultural do país exigir que a gente dirija, sei lá, 500 quilômetros para dentro da floresta amazônica? Nossa, 500 quilômetros? Sim, e que a gente perca totalmente o sinal do celular no caminho, sabe? E vá parar num lugar para procurar um cara tocando heavy metal num típico churrasco gaúcho. Caramba, dar de cara com um cenário desses no meio da floresta é dar um nó na cabeça. E é exatamente para um desses lugares que a nossa imersão de hoje vai nos levar. Uma quebra total do nosso mapa mental. Total. Hoje a gente vai explorar a realidade de Rorainópolis. É uma cidade encravada lá no estado de Roraima. E a nossa missão aqui, nosso objetivo, é entender na prática o que um estudo antropológico muito fascinante chama de cosmopolitismo de fronteira. Que é um conceito muito poderoso, aliás. Sim. E a premissa é até simples. A alteridade, né? Esse choque de convivência com pessoas que veem o mundo de um jeito completamente diferente do seu, não precisa cruzar oceanos para acontecer. Exato. Nós nos acostumamos muito a associar o encontro com o diferente aos grandes centros financeiros mundiais. Mas esse encontro acontece de forma incrivelmente crua e intensa nas rotas de imigração interna, nas bordas da expansão aqui do país. Sim, porque existe uma colisão cultural massiva acontecendo agora mesmo em lugares que a maioria das pessoas sequer conseguiria apontar no mapa mudo. O cosmopolitismo não precisa de concreto armado e vidro espelhado para existir. É muito louco pensar nisso. Mas para entender como uma cidade no meio da floresta amazônica se transforma nesse imã de diversidade, a gente precisa, olhar para os motores que puxam as pessoas para lá, né? Precisamente. O que atrai tanta gente diferente para o mesmo lugar? E o texto base da nossa conversa de hoje aponta um mecanismo fortíssimo de imigração moderna no Brasil, que foi a extensão da educação pública superior. O papel de programas de expansão, como o Reúne, foi fundamental nisso. Exatamente. Anos atrás, teve esse movimento estrutural bem forte para levar campos universitários para o interior do país. Aí, quando uma universidade, como a Universidade Estadual de Roraima, abre as portas numa cidade pequena como Rorainópolis, ela não levanta só tijolo e lousa, sabe? Ela cria um campo gravitacional absurdo. Muito. Atrai professores do Sudeste, administradores que vêm do Nordeste, estudantes de vilarejos vizinhos. Porque há a promessa de estabilidade, né? Isso, estabilidade financeira através de concursos públicos ou simplesmente a chance de conseguir um diploma universitário. Isso faz com que pessoas do país inteiro façam as malas e encarem milhares de quilômetros de estrada. E o pesquisador, o Jesus Marmanilo Pereira, ele relata uma cena que ilustra isso perfeitamente. É muito visual. Sim, a cena do alojamento. Vamos tentar visualizar como isso acontece na prática, na pele de quem está viajando. Imagina uma sala de aula em Boa Vista, a capital do estado. E faz muito calor, né? Muito calor. As carteiras da escola foram todas empurradas para os cantos da sala e, no meio daquele espaço, socaram 7 beliches. 7. Nossa, espremidos. Um alojamento improvisado para abrigar o pessoal que viajou de longe para prestar as provas desses concursos universitários. E aí, naquele espaço minúsculo e super abafado, você tem, de repente, candidatos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás. Do Amazonas, do Maranhão, do Distrito Federal. Tudo no mesmo quarto. Cara, parece a sala de espera de um reality show, só que, focada em acadêmicos super tensos para uma prova. É o microcosmo perfeito da fronteira. Uma verdadeira panela de pressão. Mas eu fico pensando aqui sobre o mecanismo social disso. Será que simplesmente pegar e trancar pessoas de origens tão diversas no mesmo quarto com café coado já é o suficiente para criar o tal do cosmopolitismo? Como se fosse automático. Ou será que a gente está falando só de uma semana de convivência forçada e super desconfortável e deu?
Olha, a proximidade física é só o pavio. O cosmopolitismo real, segundo o conceito do Michel Agier, ele nasce na fricção. Fricção. Como assim? Naquele alojamento quente, a tensão da prova começa a se misturar com os estereótipos regionais. O jeito que eles negociam quem vai usar o chuveiro primeiro, sabe? Como eles dividem a ansiedade, quem oferece ajuda com material de estudo para o outro. Ah, entendi. É no dia a dia. Exato. É nesse atrito e também na solidariedade momentânea que as fronteiras sociais são testadas. Na prática, eles estão negociando ali os limites do que significa ser brasileiro naquele exato momento. E o mais interessante é que essa fronteira, ela viaja junto com quem é aprovado. Porque, saindo desse alojamento lá na capital, a jornada segue pela rodovia BR-174. Uma viagem longa. São 260 quilômetros descendo o mapa até finalmente chegar a Rorainópolis. E a cena da chegada que o texto descreve é muito cinematográfica. Lembra muito Malinowski, né? Aquela sensação clássica de isolamento do antropólogo. Sim, imagina o pesquisador desembarcando num domingo à tarde, o sinal da operadora de celular simplesmente deixa de existir, 0 barrinhas. Um apagão de comunicação. Aí o motorista que tinha dado a carona deixa o passageiro na frente de um, entre aspas, restaurante cearense na beira da estrada e simplesmente desaparece numa nuvem de poeira. Dá um frio na barriga enorme. A pessoa se vê totalmente desconectada de tudo que é familiar, como se estivesse literalmente na beira do mundo. Só que aí vem a quebra de expectativa. Essa ilusão de estar isolado no fim do mundo dura muito pouco. Porque a primeira necessidade básica de quem chega é encontrar um lugar para dormir. Claro. E a busca por um quarto de aluguel acaba levando direto a um conjunto habitacional para migrantes, chamado de Estância do Pancto. E aqui a geografia, cara, ela dá um nó na nossa cabeça. A simples existência da palavra estância ali já é um negócio fascinante. É um glitch total na matrix geográfica, porque a palavra estância é um termo visceralmente ligado ao extremo sul do Brasil. Exato, Rio Grande do Sul e tal. Sim, remete imediatamente às propriedades rurais gaúchas, aos campos abertos, aquela cultura do chimarrão. Então, encontrar uma estrutura se auto-intitulando estância no meio da floresta amazônica densa é muito inusitado. E a arquitetura do lugar parece que é pensada para abraçar quem vem de fora. É um corredor cheio de quartos de aluguel tipo, o elenco de vizinhos morando ali parece ter sido roteirizado. É uma diversidade que impressiona, né? Muito. Tem um policial civil, que é casado com uma estudante local, tem uma professora que tinha acabado de chegar da Paraíba, e o vizinho do lado é o Bruno. O vocalista. Esse mesmo, um migrante nordestino que, por um acaso maravilhoso, é o vocalista de uma banda de rock da cidade, a Dark V8. O que desconstrói completamente a nossa visão determinista sobre o espaço. O chamado outro na Amazônia, sabe? Aquela figura diferente que se encontra na fronteira não é mais apenas a imagem folclórica de um ribeirinho ou de um indígena isolado, que é o que muita gente espera. Exatamente. O outro é o Bruno, vindo do Nordeste, cantando heavy metal do lado de um pátio com um nome super gaúcho. A floresta física continua lá fora, forte e densa, mas a fronteira cultural ali dentro se tornou totalmente fluida. Os fluxos de experiência, eles substituem a ideia fixa de geografia. Mas me diz uma coisa, por que os migrantes fazem isso? Digo, por que viajar milhares de quilômetros para abrir um restaurante cearense ou construir uma estância sulista num clima, sei lá, completamente diferente? É um mecanismo psicológico de sobrevivência, bem conhecido. Quando um ser humano é arrancado do seu ecossistema de origem Sim. e jogado num ambiente que é climática e socialmente alienígena para ele, ele precisa desesperadamente de âncoras simbólicas. Âncoras simbólicas, tipo o quê? Tipo recriar comida, música ou até a nomenclatura de casa, como o nome estância. Isso ajuda a manter a identidade intacta enquanto o indivíduo aprende a navegar pelas novas regras de sobrevivência. Ah, faz todo sentido. A estância funciona como um porto seguro emocional mesmo. E essas redes de solidariedade mostram que a fronteira não é o fim do mundo isolado, mas um ponto de convergência super conectado. Bom, ali no quintal da estância, parece que a convivência flui super bem ao redor da grelha de churrasco, né? Todo mundo se ajusta, conversa. O ambiente ali é de apoio mútuo. Mas essa fluidez bate de frente num muro de concreto quando a gente olha para a dinâmica de poder na cidade como um todo. E especialmente no ambiente acadêmico que a gente estava falando antes.
Ah, sim, o conflito na universidade. Existe uma tensão fortíssima entre os professores que realmente fizeram a mudança e moram em Rorainópolis, e aqueles que continuam morando lá na capital, em Boa Vista, e só pegam a estrada para dar aula e voltam. É a famosa figura de quem só orbita a cidade. Isso. E como eles são vistos lá? Eles muitas vezes são vistos com profunda desconfiança. A comunidade lê essas pessoas como snobs, como indivíduos que querem extrair o salário, aproveitar a oportunidade da fronteira, mas se recusam a viver a realidade dura dela no dia a dia. Pois é, e no meio de toda essa tensão, surge um perfil muito específico de imigrante. O texto traz o relato de um professor vindo do estado de São Paulo que simplesmente decide se posicionar como o porta-voz, a autoridade suprema sobre o que é a cidade. É uma postura muito clássica de colonialismo interno. Ele literalmente bate no peito e decreta para todo mundo, sabe? Ele fala tipo, aqui em Rorainópolis as coisas funcionam desse jeito. Ou a pessoa se adapta ou se muda. O que é muito irônico considerando a história do lugar. Totalmente irônico, porque ele tenta congelar a cultura ditando o que seria autêntico, ignorando solenemente o fato de que a cidade é super recente e que ela é feita inteiramente de pessoas que, adivinha, acabaram de chegar também. A postura desse professor de São Paulo ilustra perfeitamente como a cultura pode ser usada como uma arma, sabe? Ele não está fazendo uma observação antropológica sincera sobre os costumes. Não, de jeito nenhum. Ele está, na verdade, fazendo uma manobra de poder. Ao tentar classificar de forma rígida o que é a verdade local, ele se coloca automaticamente no topo da hierarquia. Citando Bourdieu, é uma luta de classificação, né? Exato. É a velha tática de você subir a escada correndo e depois chutar os degraus para que ninguém mais suba atrás de você. Ele chegou, ele estabeleceu o território dele e agora quer engessar as regras para a próxima onda de imigrantes que está chegando. Olha, aqui eu vou precisar atuar como advogado do diabo por um minuto. Vai lá, manda. Porque isso, de certa forma, me lembra muito as discussões que a gente vê hoje sobre gentrificação nas grandes capitais. Quando uma galera nova chega aos montes num bairro tradicional e começa a mudar tudo, quem já morava lá fica irritado e, com certa razão, né? Sim, é um conflito comum. Então, não existe um fundo de verdade na fala desse professor paulista. Quer dizer, existe uma expectativa tácita de que, ao chegar na casa dos outros, você respeite as regras da casa. A minha dúvida é: onde é que termina o respeito genuíno a um lugar e começa essa invenção de uma, sei lá, cultura engessada só para manter poder? Essa provocação é excelente e vai no cerne do que o texto aborda. A diferença fundamental aqui é entender que uma cidade de fronteira de expansão, como Rorainópolis, não é uma civilização milenar. Certo. Ela não tem leis cravadas em pedra desde a antiguidade. Ela é, usando aquele termo clássico, uma comunidade imaginada, que está sendo reescrita ativamente todas as manhãs pelas pessoas que moram lá. Então, o problema não é o respeito à comunidade em si. Não. O problema é utilizar um falso purismo cultural para silenciar vozes diferentes. A cultura não é um mosaico fixo que você cola num mapa, com supercola, e diz, pronto, terminei. É orgânico. Muito. A cultura é um verbo. Ela é a soma orgânica das interações diárias. Então, quando alguém diz, aqui funciona assim e ponto final, num lugar que é, por definição, um cruzamento de caminhos, essa pessoa está só exercendo autoritarismo. Ela não está descrevendo a realidade da rua. Nossa, faz muito sentido. E o mais denso de tudo isso é que essa disputa por poder, por quem dita as regras e o ritmo do lugar, não fica só nesses debates teóricos e sociológicos nos corredores da universidade. Nem de longe. O impacto material disso é brutal. Ela se derrama pela terra, pela lama e pela floresta mesmo. Para entender isso, a gente precisa olhar para a realidade física e econômica de Rorainópolis, que é muito crua. Como você disse, a cidade é extremamente jovem. Ela começou nos anos 70, né? Isso, nasceu ali na década de 70 como Vila do Incra, que era um projeto de colonização agrária do governo. E só virou município oficialmente agorinha, em 1995.
E o próprio desenho urbano que eles aplicaram lá reflete uma tensão violenta com a natureza ao redor. O asfalto contra a floresta. Exatamente. O planeamento das ruas não foi feito para se adaptar ao bioma da Amazônia. Ele foi feito para dobrá-la. O traçado urbano foi imposto como uma espécie de semeamento agressivo. É uma grade ortogonal de asfalto e concreto que foi, engolindo os córregos naturais e os pequenos rios. E a conta disso chega rápido. Porque a consequência de lutar contra a topografia, em vez de fluir com ela, é que quando chegam as chuvas pesadas do norte, as enchentes são severas e super constantes na cidade. A água sempre busca o seu caminho original, não tem jeito. E a força motriz, o que sustenta e paga essa grade urbana de asfalto, é muito pesada. O grande carro-chefe da economia local, como o texto deixa bem claro, é a extração de madeira. É o coração econômico do município. E é impossível de ignorar. Impossível. A infraestrutura madeireira molda totalmente a paisagem visual e até sonora da cidade. O texto descreve caminhões imensos, sempre carregando toras gigantescas, cruzando as avenidas o tempo todo. Serrarias operando a todo vapor nas bordas da cidade. E aí cria-se esse paradoxo. É uma cidade que prospera economicamente, extraindo a floresta que ela mesma substituiu. E isso atrai, logicamente, os holofotes e as sanções dos órgãos ambientais, tipo o IBAMA. O relato mostra multas milionárias por extração ilegal, frequentemente avançando sobre terras indígenas que ficam ali na região. Porque a indústria madeireira opera numa lógica de extração muito rápida de capital. O objetivo financeiro é tirar o máximo de valor da terra no menor intervalo de tempo possível. E aí a gente chega no ponto mais sensível e acho que, francamente, o mais inflamável de toda essa dinâmica da fronteira. O conflito direto com os povos originários. Sim. O texto mostra que a população indígena representa menos de 2% dos habitantes da área urbana do município. E existe um preconceito palpável e pesado contra eles. Tem uma fala de um morador local no estudo que, resume perfeitamente o nível desse choque. A fala sobre os tratores, não é? Isso mesmo. O morador diz que os indígenas, entre aspas, são burros porque não compreendem o funcionamento dos tratores e ficam atirando pedras contra os faróis das máquinas. Essa imagem das pedras voando contra os faróis na escuridão é o ponto alto para a gente entender o conflito profundo de uma fronteira. Como assim? Porque, sociologicamente e geograficamente, a fronteira é o local exato onde diferentes temporalidades históricas colidem em altíssima velocidade. O teórico José de Souza Martins fala muito sobre isso. Espera. Vamos traduzir isso para quem nos escuta. Como assim temporalidades históricas colidindo? Qual é o mecanismo prático disso lá na floresta? Pensa da seguinte forma. O capital e o setor madeireiro operam com um cronômetro na mão. Ok. O tempo deles é urgente, ele é sazonal e totalmente voltado para o lucro imediato. Eles precisam, derrubar a árvore, faturar e sair com os caminhões antes que a época de chuvas pesadas inviabilize o transporte na lama. Faz sentido, é a lógica do mercado. E o outro lado? Já a visão de mundo indígena opera com um calendário geracional. A concepção de tempo deles, de posse da terra, da relação com a natureza, não é de extração imediata, mas de uma continuidade secular. O tempo se mede em gerações, não em trimestres fiscais. Uau. Então é um choque de relógios. Exato. Quando o cronômetro do lucro rápido bate de frente com o calendário geracional, o choque é estrutural e muito devastador, gerando uma tensão palpável. Então, atirar pedras nos faróis não tem absolutamente nada a ver com ignorância mecânica ou com não entender como um motor a diesel de um trator funciona, como o morador lá sugeriu. É exatamente o oposto. É uma tática de defesa incrivelmente precisa e muito simbólica. Pensa bem, os faróis são os olhos da máquina. Verdade. São eles que permitem que o trator madeireiro continue operando e destruindo durante a escuridão da noite, estendendo o tempo de extração daquele cronômetro lá para o interior da selva. Caramba. Então, apedrejar e quebrar os faróis é cegar ativamente o maquinário predatório, é rejeitar na prática e na força o ritmo daquela invasão noturna. Nossa, isso muda tudo. A fronteira deixa de ser só aquele lugar exótico e curioso
onde os sotaques se misturam no alojamento da faculdade, e passa a ser entendida como um campo de batalha literal. Sim, física, econômica e filosoficamente. É uma disputa em tempo real sobre quem tem o direito de ditar como aquele pedaço de chão vai existir no futuro. E a fronteira exige uma resiliência absurda, né? Ela é moldada tanto por aquela solidariedade de quem chega precisando de um prato de comida e de um quarto na estância, quanto por esse atrito extremo e às vezes violento entre visões de mundo inconciliáveis sobre a própria terra. A fronteira é esse paradoxo constante. Mas contrastando quase que poeticamente com essa tensão bruta nas margens da floresta, o texto nos leva de volta para o centro urbano de Roranópolis. E lá a cidade consegue encontrar formas de celebrar toda essa sua complexidade de um jeito pacífico e altamente sincrético. As manifestações culturais lá são riquíssimas. Demais. Você caminha pelas ruas e as placas das lojas já contam a história das migrações. O pesquisador descreve ver o Mercantil do Goiás dividindo a mesma calçada com o Cuiabano Café. É o Brasil inteiro na mesma rua. E as avenidas? Elas homenageiam todo mundo. Tem avenida com o nome do Ayrton Senna e logo depois tem outra homenageando a doutora Iandara, que foi a primeira médica a atuar ali na região. E a própria política municipal consolida essa mistura toda. Como assim os prefeitos? Isso. Demograficamente, a força migrante na cidade é tão avassaladora que a grande maioria dos prefeitos eleitos ao longo da curta história de Rorainópolis sequer nasceu no estado de Roraima. Sério? Sim, são líderes políticos vindos do Nordeste e do Sul do país, que trouxeram as visões de mundo e de administração deles na bagagem. E é nas festas, nas celebrações populares, que esse caldeirão cultural ferve da maneira mais maravilhosa possível. É a melhor parte de observar essas cidades novas. Pensa nisso. No extremo da cidade, o texto relata que você tem o CTG Querência do Sul. É um centro de tradições gigante que promove aulas de dança de salão gaúcha e contrata bandas lá do Paraná para ir tocar no meio da Amazônia. Mantendo as raízes. Isso. E no outro extremo, com apoio oficial e dinheiro da prefeitura, acontece o Arraianópolis. É uma festa junina de matriz puramente nordestina, gigante, com quadrilhas enormes. Tudo convivendo no mesmo mapa. É a materialização daquelas comunidades imaginadas que a gente discutiu. Eles usam essas tradições importadas como âncoras emocionais num lugar novo. Mas olha, de todo esse mapeamento que o pesquisador fez, a minha história favorita, de longe, é a do seu Zé da Viola. Ah, essa história é maravilhosa. É muito boa. O seu Zé é um agricultor que migrou do Maranhão. E aí, no final dos anos 90, a esposa dele teve uma crise gravíssima de gastrite. O que ele fez? Recorreu à fé, né? Exato. Uma promessa religiosa. Ele jurou que, se ela se curasse, ele sairia cantando e festejando pelas ruas todos os anos para agradecer. Bom, ela melhorou. E o resultado é que, por mais de 20 anos, o seu Zé realiza a reizada e lidera cortejos de Bumba Meu Boi nas ruas de uma cidade amazônica. É incrível! E o compromisso dele foi tão forte, mas tão forte com a comunidade, que ele acabou recebendo uma comenda oficial do estado de Roraima por, imagina, preservação cultural. O que é absolutamente brilhante do ponto de vista sociológico e mostra a fluidez da fronteira. Né? Ele virou patrimônio. Exato. Ele pegou uma tradição que era profundamente enraizada lá no Nordeste, transplantou ela inteira para o extremo norte do país e a cultivou com tanta força e tanta consistência que as autoridades locais abraçaram a coisa toda e a reconheceram como patrimônio da própria cidade nova. O que me leva à grande pergunta final dessa nossa jornada, para a gente começar a amarrar as coisas. Em Rorainópolis, a gente viu que você pode perfeitamente tomar um chimarrão no final da tarde, enquanto ouve os tambores maranhenses de um Bumba Meu Boi, a pouquíssimos quilômetros da linha do Equador. Uma justa posição perfeita. Então a questão é, será que essas tradições importadas funcionam apenas como um cobertor de segurança, sabe? Um lembrete nostálgico para que as pessoas não se esqueçam de onde elas vieram? Ou será que elas formam algo novo? Exatamente. Ou será que, ao serem colocadas lado a lado, espremidas na fronteira, elas já se fundiram em uma identidade híbrida, totalmente nova, que só faz sentido existir ali, naquele chão específico?
Olha, pelos dados da pesquisa, as duas coisas acontecem simultaneamente. É. Sim, o chimarrão, o CTG e a festa junina, eles começam sim como esse cobertor de segurança. O migrante precisa deles para não enlouquecer com a ruptura violenta da mudança de estado e de bioma. Faz parte daquela ancoragem emocional. Mas com o passar dos anos, quando você coloca o policial gaúcho, o agricultor maranhense, a professora paraibana e o roqueiro nordestino dividindo o mesmo muro daquela estância, o atrito diário entre eles cria uma cultura de fronteira que é absolutamente singular. Uma coisa nova. Nova e vibrante. A realidade de Rorainópolis destrói completamente o mito preconceituoso que muita gente no Sul e no Sudeste tem de que a região norte do Brasil seria um vazio demográfico, ou que possui apenas uma cultura estática, presa ao Museu do Folclore focado só em indígenas isolados e ribeirinhos. O norte é vivo, é moderno e está em movimento constante. Muito! O cosmopolitismo de fronteira não é o cosmopolitismo higienizado de quem come sushi num restaurante caro de Nova York ou de São Paulo. Ele é o cosmopolitismo suado, o cosmopolitismo da fricção íntima e diária entre dezenas de Brasis diferentes tentando conviver no mesmo asfalto. O que prova para todos nós que, para ser genuinamente cosmopolita e diverso, você não precisa de arranha-céus espelhados nem de aeroportos internacionais gigantescos. O cosmopolitismo real, ele ferve e acontece dentro de um alojamento universitário super quente, na solidariedade improvisada de um churrasco de domingo, na luta silenciosa das pedras contra os faróis dos tratores madeireiros e na convivência pacífica lado a lado entre um CTG gaúcho e uma roda de bumba meu boi. Pluralidade de verdade é construída não pela arquitetura, mas por pessoas em movimento. Pessoas carregando seus mundos inteiros e suas esperanças dentro de malas, de ônibus interestaduais e de caixas de papelão. Porque, no fim das contas, a cultura nunca é um produto finalizado que a gente simplesmente compra numa prateleira, né? Definitivamente não. Ela é um processo constante e ininterrupto. A cultura está sendo negociada todos os dias, nos pequenos, nos incômodos e nos maravilhosos atritos da rotina urbana, exatamente ali onde o asfalto novinho termina e a floresta antiga começa. Para quem nos escute e acompanhou a gente nessa viagem densa até a estância do Pantinho, fica aqui um pensamento final para não soltar tão cedo da cabeça. Se a realidade e os estudos mostram que os ambientes mais criativos, mais vibrantes e cosmopolitas nascem exatamente no desconforto das fronteiras, é para o nosso próprio mapa pessoal. Quais fronteiras sociais nós temos evitado cruzar no nosso próprio dia a dia? Uma ótima reflexão. Quantas vezes a gente recua, quase que por instinto, para a bolha confortável e previsível das pessoas que vestem, que votam e que pensam exatamente igual a gente? Existe uma Rorainápolis interna dentro de cada um de nós, cheia de conflitos, de sotaques e de misturas incríveis, só esperando para ser desbravada. Que tal a gente começar a cruzar as nossas próprias fronteiras a partir de hoje?